A maior razão para o sucesso da apologética católica nas redes é a preguiça e covardia dos pastores e teólogos brasileiros. Eu sei que essa afirmação pode parecer um tanto chocante diante de pessoas que não gostam desse tipo de polêmica, preferem um conteúdo um pouco mais amigável, mas o que eu preciso dizer é que esse é um vídeo que eu faço com bastante tristeza no meu coração. Eu diria até uma certa ira, porque isso é de fato uma coisa que me deixa irado. Muito mais do que falar de teólogo gente boa, do que falar contra o catolicismo romano. E hoje eu vou fazer um react diferente aqui. Eu vou reagir a um trecho da live do Bruno Lima com o Lucas Banzoli. O Bruno Lima aí é um grande apologeta contra o catolicismo romano. Já veio aqui no canal algumas vezes. O Banzoli também. E esse é um react que eu vou abordar alguns pontos que eles trouxeram na live, que eu achei muito interessante. Eu participei dessa live, não entrei, mas permaneci nos bastidores durante mais ou menos uma hora. E teve algumas coisas que eles falaram que eu achei muito interessante. Então, que você curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e bora! Enfim, fala. Eu só queria fazer um pequeno comentário em cima do seu. Cara, eu inclusive vi esse vídeo e essa parte que você falou me ressoou muito comigo, cara, porque realmente eu acho que a apologética protestante no Brasil, ela tem um problema sério de proporcionalidade, assim, de identificar os perigos mais importantes, entendeu? E eu concordo, assim, geralmente é um hiperfoco em certas igrejas, né, e em disputas internas, às vezes, que nem são tão relevantes assim, e, e você vê, assim, a energia que é gasta com esses grupos, que são grupos muito pequenos, inclusive, é algo desproporcional. Enquanto você vê, por exemplo, eu concordo contigo que as duas maiores ameaças, pelo menos se a gente falar de ambiente virtual, colocaria três, na verdade, grandes ameaças. É o catolicismo, o ateísmo, inclusive me parece que o ateísmo está crescendo novamente no YouTube. Eu não sei se você pegou aquela época do neo-ateísmo, do Dawkins e tal, que deu, que inclusive parece que eles até tiveram um efeito de fazer a apologética cristã crescer, né? A apologética cristã cresceu, mas no início ali perto de... Eu comecei a me interessar por teologia por causa de páginas ateias no YouTube e no Facebook. Porque eles estavam dominando realmente, assim, parecia que, sei lá, porque a internet cria essas distorções, né? Parecia que todo mundo tava virando ateu, sei lá. Né? Até um fórum que eu participava que não tinha nada a ver com religião, tinha um monte de gente pregando ateísmo. Aí eu comecei a me interessar por apologética por isso, eu comecei a seguir as páginas de apologética, só que quando você ia para as páginas de apologética cristã, a maioria acabava, de alguma forma, servindo de cavalo de Troia para o catolicismo, né? Aí foi a partir disso que eu comecei a me interessar pelo catolicismo, e aí eu acabei caindo em você. Inclusive, eu tô falando... Você vê que coisa interessante, né? Páginas de apologética cristã que não sejam distintamente protestantes, quando dão lugar a católicos romanos, são meios de subversão. Uma coisa que eu vivo dizendo: o catolicismo romano é uma religião subversiva. Ela não consegue ganhar nos argumentos racionais, não consegue ganhar na consistência bíblica, na consistência no que tange a patrística. Então, eles usam de narrativas, usam de frases soltas, usam de subterfúgios para tentar pegar os indoutos e levá-los para o catolicismo romano. Aqui o Bruno falou que ele vê três grandes ameaças. Ele falou até então duas. Falou que ele vê o catolicismo romano como uma grande ameaça nas redes. E eu concordo em absoluto com ele. Eu entendo que o catolicismo romano, de fato, é uma ameaça consistente e real aqui no YouTube. Então, diferente do que a gente vê acontecendo na população brasileira que vem deixando o catolicismo romano, quando a gente olha para as redes, o catolicismo ele tem uma expressão muito grande. Então, eu tenho uma concordância com ele e com o próprio Banzoli, quando eles dizem que a gente direciona muitas vezes a força para áreas que são problemas menores. Foi usado a título de exemplo aí na live o adventismo. E algumas pessoas me pedem para fazer apologética contra o adventismo, e eu já falei algumas vezes aqui que não é que eu goste do adventismo, eu sou um crítico do adventismo. Só que eu não vejo condições de estudar essa expressão teológica de tal forma a ficar produzindo conteúdo contra adventistas. Porque eu vejo que existem inimigos maiores, justamente como o Bruno Lima falou. E um deles, que eu tenho competência, tenho conhecimento suficiente para refutar,
é o catolicismo romano, que é precisamente a que eu diria a maior ameaça que existe. Em relação ao ateísmo, vamos lá, eu tenho percebido, assim como o Bruno Lima, que o ateísmo ele tem ganhado uma sobrevida, que alguns ateus estão recorrendo a outras fontes, mas eu também, embora seja um crítico do ateísmo e tenha alguns vídeos aqui no canal contra o ateísmo, compreendo que o ateísmo, ele ainda que venha recorrer a novos autores, a novas referências, ele cai nos mesmos erros. Inclusive está para sair na minha próxima série de vídeos uma abordagem dedicada a cristãos leigos, para que usem o pressuposicionalismo. Então, acredito que, que a apologética pressuposicionalista ela não tem absolutamente nenhum problema com o ateísmo. Não interessa se o ateísmo vai ler grandes obras de autores que são especialistas em história, que vão questionar a, historio, a historicidade de Jesus Cristo, vão questionar a consistência da Bíblia. Se você atacar os pressupostos do ateu, ele não tem para onde correr. Então, eu vejo o ateísmo sim como um desafio. Inclusive, meu amigo Alexandre Galvão faz um trabalho muito bom em combater ateus. Eu recomendo o canal dele, que é a Academia de Apologética. Mas sim, eu concordo com o Bruno Lima, embora entenda que o ateísmo ele é muito mais frágil que o catolicismo romano, visto que ele se baseia numa supressão da verdade, o que biblicamente falando é tolice. Então eu acho que a gente tem sim que mirar nossos canhões nos ateus, cair no conflito com os ateus, refutar os ateus, realmente responder aos argumentos ateístas. E a terceira grande ameaça, se eu não me engano, ele acaba não falando, mas o teor da crítica dele é correto e está essencialmente em linha com o que eu penso. A gente tem que direcionar as nossas forças para aquilo que representa uma ameaça maior aqui nas redes. Como a gente está nas redes, a gente pensa em efeito do que tem mais impacto nas redes. Mas vamos continuar. Falando aí lá pelos idos de 2015, 2016, tinha pouquíssima coisa, pouquíssimo blog sobre o catolicismo, né? Então eu acho que os grandes canais, assim, o pessoal que tem mais seguidores, a galera que inclusive tem mais tempo, mais recursos para viver disso, eu acho que eles têm que parar de ignorar esse fenômeno e cada vez mais responder, né? Porque o que entra muito em questão na batalha apologética, às vezes não é nem a questão da qualidade, gente, é o volume. As narrativas, elas funcionam assim. Ela pode ser extremamente frágil, ela pode ser extremamente infundada, os argumentos podem ser muito ruins. Mas se tiver muita gente repetindo, infelizmente, cara, isso é da natureza do brasileiro. Assim, o contato maior que o brasileiro vai ter com uma questão teológica, muitas vezes, é um Reels no Instagram. Né? É um corte de 1 minuto. E a partir daquilo ali, o cara já acha que formou um argumento muito bom. E o volume conta muito, né? Então, assim, quando você tem um lado com um volume muito grande e o outro não tá tendo esse equilíbrio. Só um pequeno comentário aqui, né? Falaram, né? Um dos meus sonhos é ver uma live entre Gabriel e Iago. Ai, meu Deus, o pessoal sonha com coisas absurdas, né? Se existir um dia uma live entre eu e o Iago, vai ser um debate. Né? Não tem outra possibilidade. Mas, fechando aqui o parêntese, sobre o que o Bruno Lima falou, que é o que mais importa aqui, de fato, a apologética católica ela não ganha na consistência dos argumentos. Os argumentos católicos romanos são ruins, são defasados, não estão em sincronia com o que a Igreja de Roma hoje acredita. E uma coisa que eu falo muito aqui no canal é que a apologética católica romana, ela necessita do amparo do magistério. A Igreja Católica Apostólica Romana, mais do que qualquer outra igreja, protestante ou evangélica, depende do seu magistério, porque o magistério é a autoridade absoluta da Igreja de Roma. Então, se você tem um magistério que é dito infalível, o que você diz, o que você ensina, o que você combate, precisa partir da mesma base, da mesma metodologia, da mesma abordagem que esse magistério usa. E quando a gente olha para os apologistas de internet, eles não fazem isso. Eles estão defendendo uma igreja católica que já não mais existe, que tem argumentos que já são fracos, já são defasados, e que não estão em sincronia com o que o magistério hoje
sustenta. Então, quando a gente lida com a apologética católica romana, a gente tem que apontar essa contradição, apontar essa inconsistência. Agora, como existe uma repetição muito grande dos argumentos, como você vê várias pessoas de canais diferentes que às vezes nem se conhecem, mas que foram cooptados pela narrativa, dizendo que os pais da igreja eram católicos, dizendo que a patrística é católica, que o apóstolo Paulo era católico romano, que Lutero foi um revolucionário. As pessoas começam a formar uma visão de mundo sobre a Igreja Católica Romana que não procede, porque ao mesmo tempo que esses apologistas vão falar esse bando de asneira, eles vão apontar para os males do nosso tempo, falar: tá vendo, a gente vive na época moderna, tem secularismo, tem a esquerda, tem o progressismo. Entra muito aquela coisa da narrativa da Brasil Paralelo, que, a meu ver, é a maior ferramenta de cooptação de protestantes para o catolicismo que hoje a Igreja de Roma tem, porque nem sempre ela é tão explícita em combater o protestantismo. Então a gente vê que existe um volume do lado de lá que acaba tornando os canais que fazem apologética contra o catolicismo, como o meu, como o do Lucas Banzoli, como o do Bruno Lima, eclipsados, porque são poucas pessoas do lado protestante atacando o catolicismo, mesmo que a qualidade seja muito superior. Mas como a pessoa está lá toda hora olhando um Reels, olhando Guilherme Freire, essa galera, esse bando de pateta aí do mainstream, Bernardo Kicher, Pietra, e você fica nisso, o lado de cá, o lado protestante está acanhado, o lado protestante não está preocupado com isso. Então, o Bruno foi muito feliz em dizer que está na hora dos pastores e teólogos protestantes, e quando eu estou falando pastores e teólogos protestantes, não estou falando inclusive do mainstream, tá? Estou falando do Nicodemos, Granconato, essa galera toda que vocês gostam, que eu nem acompanho. Está na hora dessa gente começar a bater no catolicismo romano e bater também no ateísmo. Por que essa gente não faz apologética? Conhecimento eles têm. Já está passando da hora da gente acordar para a vida. Não adianta você achar que hoje se mantém a saúde de uma igreja, se mantém a sustentabilidade de uma igreja apenas com o culto de domingo ou com a EBD, que na maior parte das vezes é uma EBD extremamente frágil, extremamente rasa. Mas é necessário ensinar apologética de alto nível. E vocês sabem qual é a apologética que eu ensino aqui. É a apologética pressuposicionalista do Dr. Cornélio Vantil. Aliás, você quer aprender apologética de alto nível? Eu recomendo que você entre na comunidade Filhos de Sacar, cujos links estão aqui na descrição. Lá existe uma plataforma continuada em que você tem mais de 20 horas de aula falando sobre apologética, escatologia, sobre a teonomia, que é uma cosmovisão, que é uma visão de mundo todo abrangente, que toca todas as áreas da vida e ajuda a pensar temas como política, ciência e educação à luz das escrituras. Tudo a partir de uma assinatura mensal, e você tem acesso a todo o conteúdo, e é um conteúdo que ele não está completo, ele está constantemente sendo alimentado de novas aulas, de novas interações. Existe um encontro mensal comigo para os alunos da comunidade Filhos de Sacar. Então, fica aí o meu convite para aqueles que quiserem aprender apologética. Mas vamos continuar aqui no vídeo. Grande e o outro não tá tendo esse equilíbrio, é aquela coisa, o pessoal vai na manada, vai simplesmente seguir a onda, porque você não tem a gente realmente precisa urgentemente na apologética protestante brasileira desenvolver mais musculatura. Por isso que eu faço assim, eu sempre conclamo o pessoal, vamos começar a estudar essas questões mais a fundo, as respostas estão aí, as obras estão aí, os livros estão aí, vamos nos preparar melhor e vamos começar a criar páginas no Instagram, criar canais no YouTube, criar blogs, para realmente aumentar a nossa musculatura. Porque por mais que a gente tente, né, não tem, é humanamente impossível meia dúzia de pessoas responder centenas de pessoas. Não tem como, gente. Sim. Só reagindo aqui ao finalzinho da fala do Bruno Lima, que é uma fala muito feliz. Ele está aqui fazendo um chamado para que as pessoas se engajem mais nas redes. Eu gostaria de dar visibilidade a isso, ecoar isso.
É muito importante que as pessoas façam um trabalho nas redes sociais de divulgação do protestantismo. Já está passando da hora disso ser feito, gente. Ó, olha, isso aqui que vocês estão olhando na tela e o canal do Thiago Dutra é tudo que a gente tem de apologética protestante. E o canal do Juan Oliveira. Existem outros, né? Claro, aqui eu não estou querendo esquecer, né? E deixar de lado outras pessoas que fazem um trabalho contra o catolicismo, que certamente existe, mas nós somos a exceção. O ponto é esse, nós somos a exceção. A maioria dos pastores e teólogos não está preocupada com apologética. Então tá na hora da gente meter a cara. Tá na hora da gente se esforçar em criar páginas, em criar conteúdo anticatólico. Eu queria mostrar para vocês uma coisinha muito interessante. Esse aqui é um story da Susana Marques, que é uma produtora de conteúdo. Ela tem um canal aqui no YouTube, mas ela é mais ativa no Instagram, pelo que eu sei, tá? Alguém me corrige se eu estiver errado aí nos comentários. Mas olha o que ela colocou nos stories. Isso aqui não está mais disponível, eu printei. Se vocês seguirem o Padre Paulo Ricardo, a Pietra Bertolazzi, assistirem Brasil Paralelo, etc., necessariamente vão ver eles falando mal do protestantismo. E isso é absolutamente normal, afinal eles são católicos romanos. Cara, perfeito essa primeira parte. Católicos romanos não são nossos amigos. Eles são nossos inimigos, são nossos adversários. Bote isso na sua cabeça. Não é porque católicos romanos se dizem cristãos que eles são nossos amigos. E aqui, vejam bem, eu estou falando de católicos romanos que admitem o sistema teológico católico romano. Pessoas que acreditam no Papa, acreditam nos sacramentos dentro da concepção da Igreja Católica Apostólica Romana. Católicos que são idólatras, adoram ídolos. Católicos que adoram Maria e caem todos aqueles erros. Eles são nossos inimigos, tá? Isso aqui precisa ficar muito claro. E especialmente esses católicos aqui, que a Susana Marques está levantando, são explicitamente antiprotestantes. Nem todo católico é antiprotestante, mas esses daqui que estão nas redes, eles são abertamente antiprotestantes. Então, se você está consumindo o conteúdo deles, se você está pagando cursos deles, está assinando a plataforma da Brasil Paralelo, você está financiando a destruição da sua fé. É isso que você está fazendo. Cada vez que você perde tempo assistindo esses bandos de mentirosos, você está corroborando para a destruição da sua fé. Você está corroborando para a destruição da fé da sua família. Você está corroborando para o enfraquecimento da causa de Cristo. Tá? E aqui, olha o que a Susana está falando. Eles vão falar mal da gente. Não tenha dúvida disso. Não espere o contrário. Mas é agora que vem a parte matadora. Ó. Então, ao me seguirem, espere o mesmo. Eu também irei falar mal das coisas da ICAR, que podem ser ofensivas para os romanistas. Afinal, sabemos que a Igreja de Roma está muito distante do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, palmas para você, Susana. Palmas para você. Cara, eu sou seu fã, Susana. Porque, assim, isso que a Susana falou é uma coisa simples. Mas eu não vejo essa atitude, não vejo essas palavras na boca de pastores no Brasil. E vocês veem, gente, com todo respeito a Susana, isso aqui não é uma crítica a ela, é uma crítica, sim, aos pastores e teólogos do nosso mainstream. A Susana é uma mulher. A Susana tem vários filhos. A Susana é uma mãe de família. E ela tá toda hora produzindo conteúdo. Ela fala muito sobre a questão de filhos, né? Ela fala contra o aborto, fala contra a contracepção. Tem um conteúdo muito bom que, inclusive, eu recomendo. Agora, ela tem coragem de falar isso. Por que os pastores não têm? Por que os pastores ficam nesse pacifismo, nessa palhaçada toda? Acham que apologética é aquela coisa mansa, aquela coisa amigável. Ah, não sei o que, vamos sentar aqui. Eu sirvo um Deus humilde e ficam nessa pataquada, nessa palhaçada. Enquanto eles ficam nessa palhaçada, nessa idiotice, tem gente indo pro catolicismo. Tem gente que está acreditando no Olavo de Carvalho. Tem gente que se deixa levar pelo Padre Paulo Ricardo. Acho que o Padre Paulo Ricardo é capaz de ensinar alguma coisa de virtude, que Pietra Bertolazzi é capaz de ensinar alguma coisa para cristãos. Gente, é ridículo isso. Sabe o que me vem à mente quando eu olho para um negócio desse?
eu olho para Susana combatendo o catolicismo romano, enquanto os pastores do mainstream são um bando de covardes. Eu lembro do tempo de Juízes, né? Eu vejo que a irmã Susana é levantada como Débora no nosso tempo, né? Alguns igualitaristas vão falar que Débora ela é a base para você defender o igualitarismo, porque Débora ela era juíza, ela era e ela era profetisa. Então você vê aí duas funções em Débora que eram uma delas, né? Uma dessas duas era típica de homens. E Débora é a única juíza da Bíblia. E sabe por que Débora é a única juíza da Bíblia? Porque os homens haviam se acovardado a tal maneira que Deus precisou levantar uma mulher para falar a verdade. E Débora, qual é o papel dela na Bíblia? Ela chama Baraque para sua responsabilidade. Chama Baraque para ir lá e fazer guerra contra Císara. E Baraque foi um covarde. Tanto foi um covarde que ele fala que só iria se Débora fosse com ele. O que Débora fala para Baraque? Eu vou com você, mas a vitória não vai ser dada na tua mão, vai ser dada na mão de uma mulher. Jael mata Císara. Jael recebe a glória pela vitória. E não Baraque, que era o homem de Deus que devia estar fazendo aquilo, que já havia sido comissionado por Deus para vencer Císara. Então, é isso que eu vejo quando eu me deparo com a postagem dessa, gente. É vergonhoso, vergonhoso. Inclusive, deixa eu só pegar aqui alguns comentários que tem gente que não tá entendendo, né? Por exemplo, foi só mencionar os adventistas, daí, claro, né? Daí eles começaram, adventismo é seita. Tá bom, eu não vou discutir aqui, isso não é seita. Deixa só, calma, não, calma, eu só falo do adventismo, o Real já fica fora querendo defender os adventistas, calma, eu já vou explicar meu ponto. O ponto aqui não é se é seita, se não é seita, eu tenho uma opinião, você tem outra, ele tem outra, ok, não é esse o ponto que a gente tá tratando aqui. O ponto que eles não estão entendendo é essa mudança, assim, é praticamente uma, eu não quero usar uma palavra muito pesada para não soar ofensivo, mas é tipo, o que tem na cabeça uma pessoa, tipo assim, você tem uma, vamos supor que fosse seita mesmo, beleza. Você tem uma seita que representa 1% ou menos da população brasileira e outra que representa 57% e com um monte de gente se convertendo aí na apologética de internet. E a gente sabe que em escala, né, se tratando da sociedade em geral, o catolicismo continua caindo bastante, o protestantismo continua subindo, mas no nicho da internet, da apologética de internet, que é exatamente o âmbito que a gente está inserido, você vê muita gente se convertendo ao catolicismo justamente pela falta de apologetas protestantes. Aí, esses caras aí que têm conhecimento, que têm bagagem, tem, vamos dizer assim, muitos deles sabem grego, sabem hebraico, têm conhecimentos bem grandes, assim, em área de história da igreja, de doutrina, teologia e tudo mais, ao invés de usar os dons e os talentos que eles têm para rebater, né, católicos, ateus, né, você vê um monte de canal ateu crescendo, canais que nem existiam meses atrás já tem vídeos que fazem 40 mil, 50 mil vídeos rotineiramente, né, visualizações, né, enfim, e crescendo cada vez mais, e ao invés de eles usarem o talento que eles têm para alguma coisa mais útil, não, o que eu vou fazer? Vou bater em adventista, né, ou sei lá, vou só bater em testemunho de Jeová, vou provar que o arrebatamento ocorre antes ou depois da tribulação, ou no meio, sei lá o quê, né, ou só aquele, cara, é uma coisa assim que eu peguei asco dessa discussão entre calvinismo e arminianismo. Eu, inclusive, tem um livro que eu escrevi, tem um livro que eu escrevi sobre isso, mas já faz muito tempo, acho que mais de 10 anos, mas que naquela época eu entrei na onda junto, né? Não que eu me arrependa, assim, eu continuo tudo aquilo que eu pensava naquela época, eu continuo pensando hoje, eu continuo sendo 100% arminiano. Mas você veja, faz anos que eu não falo nada sobre isso daí. Inclusive, há um tempo atrás eu fui desafiado na minha live, alguém mandou, nem conhecia essa pessoa, mas mandaram um superchat falando, quer debater expiação limitada comigo? E aí, se fosse qualquer outra época, eu falava assim, vamos marcar, bora lá. Hoje eu falei, não, nem pensar. Por quê? Porque pra mim, cara, a coisa mais idiota é ficar discutindo, essa gente que passa a vida inteira só discutindo calvinismo e arminianismo, dividindo igrejas, dividindo irmãos, né? Porque, claro, tem um ou outro que acha que, sei lá, é calvinista e acha que arminiano é irmão, ou arminiano e acha que calvinista é irmão. Mas a grande maioria considera uns aos outros irmãos. Então, considerando que você considera que o outro também é irmão, porque ao invés de você usar todo o seu conhecimento só para ficar tentando refutar arminiano ou calvinista, você não usa para um fim mais útil, refutando inimigos em comum, que são infinitamente mais perigosos, mais graves, que ameaçam até a própria igreja, que ameaça a salvação e assim por diante. Isso é um ponto interessante que o Manzoli trouxe. É claro que eu tenho minhas divergências com o pensamento dele, em também minimizar a importância dessas doutrinas, como a questão da soteriologia. Eu acho que soteriologia é um assunto muito importante
e que a divergência entre calvinismo e arminianismo é uma divergência importante, central. Inclusive, eu tenho aqui alguns vídeos sobre a minha visão acerca do arminianismo, que eu vou deixar até aqui na descrição para facilitar os irmãos que quiserem assistir. Mas eu, assim como o Banzoli, eu evito falar desse assunto, não porque eu não vejo a relevância nele, mas justamente porque eu entendo que há temas muito mais importantes a serem tratados. Ele mencionou aí, por exemplo, a questão dos adventistas, que hoje tem muita gente que gosta de fazer apologética contra os adventistas. E, assim, o que eu vejo é que nem todas as pessoas vão conseguir atacar todas as seitas, atacar todos os posicionamentos heréticos. Porque existem várias seitas, existem várias formas de pensamento dentro do cristianismo ou fora deles, que são heterodoxas e precisam, em alguma medida, ser combatidos. Mas o que eu defendo bastante é que, para você fazer apologética, você tem que estudar muito. Logo, se eu sou um crítico do adventismo, eu vou ter que estudar o adventismo. E, gente, estudar dá trabalho. E com isso eu já uso dessa ocasião aqui para responder aqueles que gostam de ficar me atiçando para tratar outras frentes. Por que eu não trato outras frentes? Porque é algo que o próprio Bruno Lima falou anteriormente. Nós somos limitados. A gente não consegue dar conta de todas as questões. Por exemplo, eu nunca falei aqui no canal de mormonismo. E eu acho o mormonismo claramente uma seita, uma cosmovisão anticristã, que deve ser combatida. Mas agora, eu não falei aqui no canal, não é porque eu concorde ou porque eu passe pano, é porque simplesmente eu não estudei o assunto o suficiente para atacá-lo, para fazer uma crítica contundente, para fazer uma crítica consistente. Então, eu acredito que o fato da gente se envolver com apologética não pode ser um salvo-conduto para a gente ser desonesto intelectualmente. Infelizmente, o que eu vejo no meio apologético, até contra coisas que eu não concordo, muitas vezes é desonestidade intelectual. Então, a gente precisa ter muita cautela contra quem a gente faz apologética. A gente precisa ter base para fazer apologética. Uma coisa é você errar, você cometer uma imprecisão. Mas agora, você atacar o outro baseado no espantalho não é a melhor coisa a se fazer. Então, esse é um ponto pelo qual eu não ataco determinadas formas de pensamento aqui no canal. E outra é a questão da importância. Por que eu não falo tanto de arminianismo aqui? Embora já tenha falado, volte a dizer. O meu conteúdo está no YouTube. Não é porque eu não estou falando agora que eu não tenho um pensamento sobre isso. E eu vou deixar aqui na descrição para aqueles que quiserem ver. Mas eu concordo essencialmente com o Banzoli de que a igreja ela tem perdido tempo com questões que não são as mais urgentes a serem tratadas. A gente precisa direcionar o nosso foco para aquilo que mais importa. E nos unir no combate contra aquilo que é mais deletério para a fé, é aquilo que tem tido mais impacto contra a igreja. É uma questão tão óbvia, é só juntar 2 mais 2, né? Mas eles não conseguem entender. Sabe o que eu acho? Que muitos deles são covardes, porque eles têm medo, Ted, porque tem gente assim que faz um vídeo refutando o catolicismo. Aí entra aquela tropa de zumbis católicos nos comentários, que é o que sempre acontece. Se você não bloquear, eles vão invadir, poluir tudo, né? Vai sair gente do bueiro, sei lá de onde, né? Um monte de gente, assim. Então eles se assustam, se acovardam e param de fazer. E outros é porque são acomodados, ou seja, eles aprenderam com esse tipo de apologética brasileira tradicional, de só refutar adventista e não sei o que mais, e aí eles acabaram se acomodando, né? Tipo assim, eles só estudaram sobre isso e aí vão passar a vida inteira debatendo só isso, ou aprenderam só calvinismo. Galera, sem brincadeira, isso que o Basari falou aqui, cara, eu vou até voltar. Faz um vídeo refutando o catolicismo. Aí entra aquela tropa de zumbis católicos nos comentários, que é o que sempre acontece. Se você não bloquear, eles vão invadir, poluir tudo, né? Vai sair gente do bueiro, sei lá de onde, né? Um monte de gente, assim. Então eles se assustam, se acovardam e param de fazer. E outros é porque são acomodados, ou seja, eles aprenderam. Vocês viram o que o Banzoli falou, né? Alguns são covardes. E é isso mesmo, Banzoli. Os teólogos e pastores brasileiros são covardes. Essa é que é a verdade. Eles não sabem lidar com o hate. O hate é uma coisa que desmoraliza eles. E, gente, assim, na boa, gente. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu percebo que o estado da igreja brasileira é desesperador. Um pastor, um teólogo ter medo de hate, cara. O hate é um comentário, na maior parte das vezes, de um idiota que usa uma foto do Goku ou do Naruto. Você tem medo desse tipo de coisa? Ou, no caso católico romano, né? Eles botam foto de Irineu, de Agostinho, né?
botam foto de santos católicos. Você tem medo disso? Cara, na boa, os pastores têm que começar a honrar as calças que usam, sabe? Porque, meu Deus, você tem medo de sofrer hate de católico? Cara, o pensamento tinha que ser o inverso. Eu vejo isso que o Banzoli tá falando. Se eu fiz um vídeo e teve muito hate, eu tenho que fazer mais, porque aquilo incomodou. Eu toquei na ferida. Já que eu toquei na ferida, eu vou atacar mais ainda. O meu pensamento aqui no canal é esse, gente. Quando um vídeo meu gera muito hate, aí que eu percebo que eu preciso fazer mais ainda. Aí que eu percebo que eu tenho que fazer live, eu tenho que aumentar o conteúdo. É assim que se tem que pensar. Só que não dá para ficar com medinho de receber hate. Pelo amor de Deus, os apóstolos foram mortos, foram martirizados. Tem cristão morrendo no mundo até hoje. E você com medo de hate? Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Você que faz conteúdo contra o catolicismo, recebe um hate e para. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso. Eu teria vergonha. Eu não sou pastor, sou simplesmente uma pessoa que comenta a teologia. Mas se eu sou pastor e tenho medo de hate, como é que eu vou lidar com os problemas da igreja? São muito maiores. Como é que eu vou confrontar um membro da igreja que está em pecado? Como é que eu vou defender a comunidade de falsos mestres? Como é que eu vou brigar determinadas lutas pelo reino de Cristo? Pelo amor de Deus, gente, isso aqui que o Banzoli está falando é crítico. É crítico demais. Esse tipo de apologética brasileira tradicional, de só refutar adventista e não sei o que mais, e aí eles acabaram se acomodando, né? Tipo assim, eles só estudaram sobre isso, e aí vão passar a vida inteira debatendo só isso, ou aprenderam só calvinismo, vão passar a vida inteira debatendo só calvinismo, né? E eles não conseguem parar a pensar, opa, existe um inimigo muito mais importante, por que eu não direciono minhas atenções? Só falar um pouco sobre essa questão da apologética tradicional brasileira que o Banzoli está falando bastante aí. Essa apologética tradicional brasileira é aquela apologética rasa, que você lê em um e outro livro sobre seitas e heresias. Normalmente a Igreja Católica ela é colocada como seita. O que eu vejo, diga-se de passagem, como uma imprecisão terminológica seríssima. A Igreja Católica não é uma seita. Ela é uma igreja diabólica. Você pode falar que aquilo é uma igreja do diabo, pode falar que é uma sinagoga de Satanás, mas não seita. Seita é muito prega, parafraseando aqui um determinado pensador brasileiro. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem que ser criticada e contestada dentro daquilo que ela é. É uma igreja apóstata que se corrompeu e hoje em dia os pastores eles não se desenvolvem em matéria de teologia e não se desenvolvem em matéria de apologética. E sabe uma coisa que é interessante, Banzoli? Eu, quando eu comecei a gostar de teologia, eu já me apaixonei pela apologética. E eu percebo que eu sou a anomalia no meio evangélico, né? Normalmente as pessoas elas têm medo de apologética, porque elas sabem que a apologética vai colocar a fé delas à prova. Então a pessoa acha que vai entrar em debate com o ateu vai arregaçar ela. Eu percebo que essa é uma forma de pensar comum no mundo evangélico. Isso não abarca só os membros, abarca pastores, abarca teólogos. E isso é um problema seríssimo. É um problema que envolve covardia, como o Banzoli bem falou, e envolve a preguiça. Porque apologética envolve muito estudo. Vocês veem eu falando contra o catolicismo, quantos livros sobre catolicismo vocês acham que eu já li? Eu já li muito livro católico, na época que eu era olavista. Então, foram anos de estudo. Foi mais de uma década de estudo. Estou mais de uma década estudando catolicismo. Claro que no início, de uma forma um pouco mais rudimentar, mas assim que eu tive contato com o Olavo, esse interesse ele aflorou e eu comecei a ler autores católicos, a entender a fé católica. Mas é isso. Os pastores e teólogos eles precisam enxergar a importância da apologética e compreender que isso não é coisa para você ler um livrinho e acabou, não. É uma coisa para você estar em constante estudo. Eu ainda estou estudando o catolicismo romano. Eu ainda estou acompanhando os movimentos do Vaticano. Eu sigo a página do Vaticano. Eu ainda acompanho coisas que o Luís XIV, o Leão XIV faz, né? Encíclicas que ele escreve. E é isso, apologética é isso.
Mas os caras são preguiçosos, Banzoli. Eles não querem se desgastar. É aí que tá o problema. Isso para ele. Não, eles não conseguem pensar assim, ou alguns por serem acomodados, outros por serem covardes e assim por diante, né? É realmente uma pena mesmo. Desculpa o desabafo aqui, eu não quero ter ofendido ninguém. Inclusive, como eu falei, eu reforço, eu gosto do CCP, minha crítica não é só eles, tem muito, inclusive porque o CCP até faz alguns vídeos sobre catolicismo, né? Tem outros que não fazem nada, que é tipo o canal inteiro só para refutar adventista, né? Que tipo assim, né? Aí, por exemplo, Aí ele tá falando de uma treta que ele se meteu aí com um determinado pastor ou teólogo do CACP. Mas assim, se vocês quiserem saber da treta, o Banzoli, ele fez vídeos aí pra falar sobre isso. Essa questão do calvinismo e do arminianismo, inclusive eu sou calvinista, ainda posso dar minha perspectiva. Realmente, cara, assim, atingiu, eu acho que até melhorou nos últimos tempos, eu tenho pelo menos essa impressão. Mas teve uma época que, tipo, a discussão teológica era só sobre isso. Tem um vídeo lá num debate no Vilela entre o César Cavalcante e o Gran Conato, que eu acho que, em termos de debate teológico, é o vídeo mais visto até hoje. Tem mais de 4, 5 milhões de acessos, se não me engano. Então, assim, é uma desproporção muito grande, assim. Eu não tô falando que é uma questão que não mereça ser discutida, eu sou calvinista. Mas, realmente, o que você falou, a energia que se gasta discutindo essas coisas, quando tem gente negando o fundamento da fé cristã. Tipo assim, uma outra questão que eu acho que rola também, nessa questão da apologética protestante, é que para você lidar com certos grupos, você tem que sair da sua zona de conforto. A maioria das pessoas, elas querem só falar da Bíblia. O que não está errado, você tem que se especializar na Bíblia. A Bíblia é a norma suprema. Mas, né, quando você vai discutir, por exemplo, com adventista, com TJ, você consegue fazer o debate só na Bíblia. Quando você vai discutir com católicos, ateus, por exemplo, você tem que ir para a história. E é uma área que a gente precisa de muito reforço. História da igreja. A história da igreja está sendo destruída, dilacerada por Brasil Paralelo da Vida e outros tantos sites aí. Por quê? Porque não tem ninguém se dedicando a ensinar a história da igreja a partir de fontes sérias. Né? Quando você vai discutir com ateus, por exemplo, até recentemente eu vi esses debates que geralmente não servem para nada. Um ateu versus 20 cristãos e tal. Geralmente é inútil, 2 horas perdida de vida. Mas assim, você vê claramente assim, a falta de retórica das pessoas, a falta de conhecimento filosófico também, lógico, né? Quando você vai discutir com os ateus, não adianta só você ficar apontando para a Bíblia. Você vai lidar com um cara que ele vai na raiz da questão, ele vai desacreditar a própria confiabilidade da Bíblia. E aí você precisa realmente sair da zona de conforto, porque você vai partir do pressuposto que a Bíblia é um livro que você precisa provar, de que as narrativas bíblicas são confiáveis. Inclusive, essa é uma das coisas que eu pretendo, mais à frente, mudar um pouco o foco no meu canal, começar a falar de historicidade de Jesus, confiabilidade dos evangelhos, porque realmente eu percebo também um crescimento muito grande na internet desses sites. E os ateus, eles estão começando, porque antigamente o pessoal até chamava de ateu todinho, né, que era só aqueles argumentos toscos, assim, mas eles estão começando a ler obras acadêmicas extremamente deletérias para a autoridade da escritura, né? Eles estão começando a ler o Bart Ehrman, por exemplo. E para refutar o Bart Ehrman, você tem que ler os caras que responderam o Bart Ehrman, né? Você tem que ler o Craig Evans, né? Os cristãos como o Bess, por exemplo, o Balkan. Enfim, você percebe que eles estão começando a surgir uns ateus, porque geralmente ateu, quando vai discutir a Bíblia, ele só tem aquela visão caricata. Mas está começando a surgir uns canais, aos poucos, que eles já têm uma bagagem acadêmica maior. E assim, do lado dos cristãos, a gente tem pouca coisa sendo produzida. Aí... Só fazer um comentário aqui sobre a fala do Bruno. Eu tenho uma discordância com o Bruno na questão da maneira como você lida com ateus. Me parece que o Bruno ele segue uma abordagem mais evidencialista. E eu sigo uma abordagem apologética pressuposicionalista. Eu tenho vídeos aqui no canal explicando como eu entendo que deve ser feita apologética contra os ateus, mas essa divergência não me leva a negar o que ele disse sobre a necessidade de você sair da sua zona de conforto. Os pastores e teólogos, eles não querem ler obras densas. Isso é uma coisa que eu tenho grande concordância aí com o Bruno. Eu entendo que para você fazer apologética, seja contra Roma, seja contra os ateus, você tem que ler obras que tenham peso acadêmico, que sejam referenciais teóricos fortes.
E eu mesmo não leio só autores cristãos, eu leio autores também não cristãos, leio autores heterodoxos, mas eu diria que o ateísmo, a meu ver, ele não tá com essa qualidade toda não, é uma impressão, eu não sei se é uma divergência por conta da natureza da apologética que eu uso e a natureza da apologética que o Bruno Lima usa, mas eu entendo que o ateísmo ele sempre vai cair nos mesmos erros. O ateísmo, ele sempre vai apelar para uma autoridade final arbitrária e que é insustentável. Então eu diria que o ateísmo, ele é muito mais fácil de refutar do que o catolicismo romano. Embora você veja católicos romanos tomando pau de ateus algumas vezes, porque os apologetas católicos romanos, eles vão usar uma apologética clássica, que tem muitas limitações. Então, a apologética que eu defendo é uma apologética pressuposicionalista que vai justamente, Bruno, fazer isso que você diz que os ateus fazem com os cristãos. Começam a entrar nas questões últimas. Eu não vejo os ateus entrando nas questões últimas. Eu entendo que os ateus, na melhor das hipóteses, isso é raro, eles vão entrar nas questões penúltimas. Eles não conseguem olhar para o fundamento da moral, para o fundamento da metafísica, para o fundamento da epistemologia. Eu nunca vi um ateu indo tão longe. Salvo debates de alguns ateus um pouco mais eruditos com Greg Bunsen, salvo engano, tem um ateu que ele debate com Greg Bunsen, que ele era um platonista, então ele defendia valores universais, defendia universais concretos à moda de Platão, mas isso é muito raro. A maior parte dos ateus eles vão se amparar na história, vão se amparar na biologia, vão se amparar na ciência, e são todas fontes de autoridades que elas não se bastam por elas mesmas. Elas precisam de uma autoridade extrínseca e maior do que elas. E essa autoridade extrínseca e maior do que elas é o Deus triuno revelado nas Escrituras. Deus, ele é autocontido, ele é o fundamento de todas as coisas. Todas as coisas só têm uma fundamentação a partir deles. E o conhecimento que é necessário para a ciência só é possível mediante o conhecimento divino. Deus conhece todas as coisas, então nós podemos conhecer após o conhecimento de Deus. Então a lógica só tem sentido dentro da realidade admitida do Deus cristão, o Deus triuno revelado nas Escrituras, que é um Deus que satisfaz o problema do do múltiplo, coisa que nenhuma filosofia ateísta é capaz de fazer. Então, se você for estudar o pressuposicionalismo, você vai ver que é muito fácil refutar o ateísmo, embora exija, como o Bruno falou, estudo, exija qualificação. E se você quer aprender sobre pressuposicionalismo, eu deixo aqui os links da comunidade Filhos de Sacar. Lá eu tenho certeza que você vai ganhar muito. Mas vamos continuar. Esse respeito, né? Então eu acho que realmente essa galera precisa começar a acordar e ter um senso de prioridade, né? Existe uma falta de senso de proporcionalidade de prioridade aí muito grande. Vou fazer dois comentários nesse negócio. Eu queria falar também, gente, eu peguei o livro aqui, esqueci de falar, sobre a questão da autocrítica, né? O Bruno Lima falou sobre a questão de ateus lendo Bart Ehrman, lendo autores que vão tentar destruir a Bíblia, né? Destruir a consistência da Bíblia. E esse é um assunto que eu também pretendo estudar. Inclusive, eu recomendo esse livro aqui. É um livro que eu ainda não abri, vocês podem ver que ele está até fechado, mas é um livro que eu pretendo ler em breve. Um livro do Gary North, chamado A Farsa da Autocrítica. O Gary North, ele é um autor pressuposicionalista também, que é a base metodológica do nosso canal, e ele tece críticas ao pensamento baseado na autocrítica, que vai tentar desconstruir a Bíblia, vai tentar mostrar que a Bíblia não tem credibilidade, vai arbitrar quais versículos da Bíblia são corretos, quais não são. E eu vou fazer vídeo mais sobre isso. É um assunto que eu já tenho algum conhecimento, não é porque eu não li este aqui que eu não esteja familiarizado com as afirmações da autocrítica. Inclusive, se você pegar autores que estão na minha lista, como Herman Bavinck, como o próprio Rushdoony, eles lidam com a autocrítica também. Mas é um assunto que eu pretendo me enveredar também, justamente porque eu vejo isso como uma ameaça, de fato. Mas eu não vejo só como uma ameaça no meio ateísta, eu vejo como uma ameaça até no meio cristão. Tem cristãos, inclusive gente aí dos teólogos, gente boa, que seguem a autocrítica, pelo menos em alguma medida. E isso é uma coisa preocupante, tá, Bruno Lima? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que entrar sim. Então, eu acredito que até nós que já estamos aí nessa seara de fazer apologética contra o catolicismo e contra o ateísmo, a gente precisa
está se qualificando nesse aspecto. Você, nesse comentário aí, eu acho que essa falta de engajamento na apologética tem muito a ver com e isso tem a ver com outro aspecto. Primeiro que, assim, eu vou discordar do nosso amigo que comentou, porque, de fato, esse nível de engajamento, você vê isso muito na apologética e nessas bolhas virtuais. Mas a maioria das pessoas, e isso é uma questão importante, e não é desvalorizando o nosso trabalho como apologista. Eu acho que cada um tem que usar os seus talentos, as suas habilidades, que Deus nos deu, os seus dons, né? Para atuar nos campos em que a gente precisa atuar mesmo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que se convertem, elas não se convertem, pelo menos não ainda, através de apologética, né? A questão do evangelismo, dos relacionamentos que você faz, assim, a maioria das histórias de conversão que eu conheço, pessoas que foram para a igreja, elas se converteram porque elas tinham um amigo, tinham um parente, tinha alguém que apresentou Jesus para elas. E essas pessoas, quando apresentaram Jesus para elas não foram apenas apresentadas assim, somente no folheto na rua. Foi através de um relacionamento, né? Você tem um relacionamento real com aquele indivíduo, e a partir da sua vida, da sua pregação e da sua história, você acaba convencendo aquela pessoa, você acaba sendo uma vitrine para aquela pessoa se converter. Até porque, se dependesse de apologética e engajamento, por exemplo, de fato, a gente não teria a realidade que a gente tem hoje. A gente tem que entender que o catolicismo, há 30, 40 anos atrás, era mais de 90% da população brasileira. Hoje o catolicismo caiu para 57%. E isso falando de pessoas que se declaram católicos, né? A gente sabe que o grau de nominalismo no catolicismo é muito maior do que no evangelicalismo, embora também tenha crescido no evangelicalismo. E os protestantes, os evangélicos, saíram de, sei lá, 30, 40 anos atrás a gente era 5%, foram aí hoje praticamente batendo 30%. Então, assim, existe uma realidade fora da internet. Se você pegar o exemplo dos Estados Unidos, é igual aqui. É impressionante, cara. Nem parece que os Estados Unidos é um país de maioria protestante, de uma maioria protestante, um grupo protestante maior do que católico. Lá você tem, assim, na rede apologética, principalmente no YouTube, você tem um domínio dos católicos. Detalhe, os ortodoxos orientais, gente, ortodoxo oriental, gente, deve ser, sei lá, 1 ou 2% da população americana. Eles têm mais presença apologética do que o protestantismo, que tem 40% da população americana. Então, assim, existe um problema sério de apologética no meio protestante. Mas ainda assim, quando você vai olhar as pesquisas, os católicos, a partir dessas bolhas, eles acham que o catolicismo está bombando. Mas quando você vai olhar pesquisas recentes do Pew Research, por exemplo, do Instituto Gallup, você observa que o catolicismo foi a tradição religiosa que mais perdeu fiéis. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para não achar que a realidade virtual é a totalidade da realidade do mundo real. Mas existe de fato, a gente tem que reconhecer que existe uma falta de engajamento, e assim, a gente tem que ter cuidado, porque se as coisas continuarem desse jeito, pode ser que isso comece a se refletir, inclusive, nos números, né? Daqui a 10 anos, a gente vai ter um próximo censo. Eu acredito piamente que os evangélicos ainda vão continuar crescendo, até por eles terem uma população mais jovem e terem maiores índices de natalidade. Eu acho que a questão da natalidade vai favorecer mais os evangélicos do que os católicos no Brasil, mas a gente precisa, de alguma forma, aumentar a nossa presença no ambiente apologético. Excelente, pessoal. Isso aí que o Bruno falou é uma coisa essencial, tá? É essencial que os protestantes se enveredem mais pela apologética. E quando eu digo apologética, é sobretudo apologética nas redes sociais. A gente precisa parar com esse perfil de achar que a fé cristã é só uma coisa devocional, só uma coisa para a vida privada, só uma coisa que não tem uma relação com a intelectualidade, com a objetividade das coisas. O que eu procuro mostrar aqui nesse canal é que é necessário a criação de uma intelectualidade cristã para a restauração da igreja brasileira e do Brasil. Então é muito importante que nós, que somos cristãos, venhamos produzir um conteúdo que promova a nossa fé. E quando eu digo promova a nossa fé, não é só falar de um cristianismo genérico. Nós temos que falar de um cristianismo protestante. E uma coisa que o Bruno Lima falou bastante, não só nesse finalzinho, como ao longo de todo o trecho que ele pegou da live, é como que o brasileiro, muitas vezes, ele cria uma opinião teológica não a partir de um estudo longo,
consistente, profundo de algum assunto. O brasileiro não é o povo que lê. Isso é uma coisa que a gente precisa reverter. Pelo menos aqueles que estão mais próximos da página, que estão mais interessados naquilo que eu tenho a dizer aqui, precisam ler mais, precisam se importar mais com a qualidade das suas leituras. Mas agora, você que tem alguma condição, nos ajude. Ajude a mim, ajude o Bruno Lima, ajude o Banzoli, ajude o Thiago Dutra. Na apologética contra o catolicismo romano. Eu não estou pedindo para você fazer um canal. Às vezes, no Instagram, você consegue fazer alguma coisa. Às vezes, se você for vocacionado para isso, é claro que isso não é um chamado para absolutamente todas as pessoas. É necessário uma vocação para tal. E você se enverede pelo caminho da apologética. Porque o protestantismo precisa de apologetas. Nós precisamos de mais volume. E aqui eu queria mostrar um pouco de como que isso é plenamente possível, de um ponto de vista protestante. Nós produzirmos vídeos que sejam simples, que sejam contundentes e que passem a mensagem. Igreja e não foi a católica. Não, os pais da igreja não eram católicos apostólicos romanos. E antes que você me venha com o papo de Pedro, senta com a nerd. Pra ficar mais inteligente pra vida toda. Sim, Pedro foi o primeiro pregador da igreja, depois tivemos os pais apostólicos, existia sim uma tradição e a igreja era chamada católica e não era como a de hoje. Ela só surgiu em 590, quando o Papa Gregório Magno organizou a igreja como uma instituição global. A igreja primitiva não usava os livros apócrifos na Bíblia, eles só entraram para conter o avanço protestante. Ela se reunia em casas, praças ou catacumbas. Só em 313, com o apoio do imperador, os templos foram construídos, transformando o culto simples em uma reunião elitizada. A igreja primitiva não cultuava santos. Isso começou séculos depois, quando o cristianismo se misturou à cultura pagã romana, que já tinha o costume de divinizar heróis e antepassados. Essa prática foi incorporada gradualmente com a justificativa de honrar pessoas piedosas, mas acabou se tornando culto e intercessão, não ensinados pelos apóstolos. As igrejas eram autônomas, sem uma hierarquia universal. Só séculos depois, com o enfraquecimento político em Roma, o bispo assumiu o papel de papa, algo inexistente na igreja primitiva. Se a igreja católica seguisse de fato a tradição da primeira igreja, não haveria reforma, porque ninguém teria vendido salvação e todo mundo teria acesso à Bíblia e aos cultos. Rapaz, mas e reforma? A reforma começou em 1517, quando Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja. Ele queria debater teologia, defendendo que a salvação vem apenas pela fé e pela graça, não por dinheiro ou obras. Suas ideias se espalharam rapidamente pela Europa e a igreja ordenou que Lutero retirasse suas declarações, mas ele se recusou, afirmando que só voltaria atrás se fosse convencido pela Bíblia. Por isso, foi excomungado e declarado fora da lei. A partir daí, muita coisa aconteceu, mas a principal foi você ter tido acesso a essa belezinha aqui. E a reforma não foi feita só por ele. Tivemos muitos heróis da fé, como William Tyndale, o primeiro a traduzir a Bíblia completa para o inglês. Ele foi acusado de heresia e, em resposta, disse: "Se Deus poupar a minha vida, farei com que o lavrador que maneja o arado saiba mais das escrituras do que o Papa." E Anne Eskew, uma jovem que foi queimada viva por ler e pregar a Bíblia. Ela morreu cantando salmos, tornando-se um símbolo de fé e coragem. Mas me diz nos comentários o reformador que você mais admira. Pessoal, por que eu mostrei esse vídeo aqui? Esse aqui é um vídeo... Vou só mostrar o nome da moça. Essa aqui é a Heloísa Cari. Ela é uma influencer aí. Ela tem muitos vídeos sobre teologia. Ela fala mais sobre literatura. Né? Mas por que eu mostrei aquele vídeo? Não é que eu acredite que o vídeo ele está totalmente correto do ponto de vista histórico. Ela é uma pessoa inteligente. Claramente ela tem base para cada uma dessas informações. Algumas bases a gente pode questionar ou não. Mas eu mostrei esse vídeo para mostrar o tipo de vídeo que mais faz sucesso hoje nas redes sociais. Não são vídeos como os que eu faço aqui. Não são vídeos como os que o Banzoli faz, que o Bruno Lima faz. São vídeos como esse daqui, que essa moça fez. Essa moça aqui, ela tá bem por dentro do formato que o Instagram gosta. E a maior parte das pessoas hoje no Brasil se informa teologicamente não através de vídeos longos no YouTube, mas de cortes. Hoje vocês podem ver que o YouTube ele foi tão tiktokizado que existem shorts no próprio YouTube. E esse short, embora muito curto e muito raso, é o que forma a mentalidade das pessoas. O que eu estou querendo trazer aqui como ponto para a gente fechar esse vídeo? Além dos vídeos que o Bruno Lima, que o Lucas Banzoli faz, conteúdos como esse também têm a sua relevância. São conteúdos rasos, porque o Instagram é uma plataforma em que você
compartilha conteúdos rasos. E quando eu estou falando que o conteúdo é raso, eu não estou falando que ele é um conteúdo ruim ou que ele é um conteúdo de baixa qualidade. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu estou sempre respondendo caixinha de pergunta no Instagram. E as minhas respostas são rasas, porque não tem condição de eu aprofundar uma questão como explique o que é teonomia em um story. Então eu vou dar respostas rasas, mas vou procurar dar respostas consistentes. E aquilo, eu garanto para vocês, forma a mentalidade de muita gente. Então, uma coisa que nós que procuramos fazer um trabalho sério de apologética temos que ter ciência é como utilizar as redes sociais. Os protestantes, eles são alienados do potencial das redes sociais para a apologética. Eu vejo os protestantes utilizando as redes sociais para fins de você evangelizar, para fins de você realmente conseguir divulgar cultos, divulgar o que a igreja faz, mas não para apologética. E já está passando da hora da gente mudar nesse aspecto, gente. Está passando da hora. Talvez você possa pensar assim, Gabriel, mas eu não gosto desse tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo muito cheio de movimento e tal, cores, e eu também não gosto. Até me estressa esse tipo de conteúdo. Mas há outras maneiras de você produzir conteúdo que não recorrem a esses recursos que a Heloísa utilizou. E aqui eu vou usar um exemplo de um amigo meu, do Michel, que tem feito um trabalho muito bom. Olha isso aqui. Will be more important in the sight of God than heads of state, because he controls children, property, and the future. Then third, you have the church as a government. Fourth, the school as a government. Fifth, your job governs you and is a government. Then sixth, society governs you with its ideas, its beliefs, its standards. Isso aqui, pessoal, é um conteúdo simples de fazer. Né? Você vê que ele simplesmente botou um trecho de uma entrevista com o Rushdoony, deixa eu só mostrar aqui, ó. Botou um trecho de uma entrevista com o Rushdoony, pegou aqui uma citação, colocou um texto e compartilhou. Vou dar até aqui o like. Então, pessoal, assim, a gente precisa de mais conteúdos dessa natureza. Conteúdos que eles vão martelando na cabeça das pessoas sobre protestantismo, contra o catolicismo romano, de maneira a as pessoas entenderem que existe a contraparte. Que da mesma forma que você tem trocentos apologetas católicos romanos falando que os pais da igreja eram católicos, falando que a igreja católica é a igreja verdadeira, falando que a patrística é católica, que todo mundo é católico, que Lutero é revolucionário, há quem sustente o contrário. Então, é necessário a gente parar de ser ingênuo. Eu vejo que uma das coisas que mais afeta a igreja brasileira é uma ingenuidade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Está faltando prudência na igreja. E está faltando coragem. Está faltando vergonha na cara, eu preciso dizer. Como eu falei ao longo desse vídeo, o próprio Banzoli, mesmo que de maneira muito mais comedida do que eu, disse: nossos pastores e teólogos são covardes e preguiçosos. Está na hora da gente mudar isso. Então você que está aqui me acompanhando, você tem uma missão, assim como eu tenho a minha, de pregar o reino dos céus e combater os desvios, combater as heresias, combater os falsos ensinos. O que envolve o ateísmo envolve a Igreja de Roma. Espero que você tenha gostado aí desse react. Esse react ficou um pouco mais longo, mas eu sei que tem gente que, como eu, prefere conteúdos mais longos. Então tá aí um conteúdo mais longo aí para você desfrutar, para você passar para os seus amigos. Gostaria de deixar aqui a recomendação do canal do Bruno Lima. O Bruno Lima ele tem feito um trabalho excelente, então vou deixar o link do canal dele aqui também. E é isso, minha gente. Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.